Saímos do castelo de Tantallon e pegamos a estrada para Edimburgo. Edimburgo é a capital da Escócia e é minha cidade favorita no mundo. Aos 18 anos de idade, eu passei uma semana em Edimburgo e um sonho cresceu dentro de mim. Eu sonhava em morar nessa cidade um dia. Não foi possível, mas eu estou muito feliz de estar voltando para lá hoje. Essa aqui é a nossa rua, Arthur Street. É uma das cidades mais lindas do mundo. E a gente ficou aqui, nessa casa. A cidade tem um ar um pouco misterioso, cheio de construções góticas, prédios antigos e vielas estreitas. Parece que eu estou andando dentro de um cenário de um livro de literatura antigo. Para mim, Edimburgo é mais bonita que Paris, e ela é chamada de a Atenas do Norte. Eu vou contar para vocês por quê. Edimburgo é a capital da Escócia desde 1462 e ela fica na margem sul do estuário do rio Forth. Para mim isso é uma piada à parte, porque em inglês eles chamam de Firth of Forth, parece um trava-língua. Atualmente tem cerca de 500 mil habitantes e é a segunda cidade mais populosa da Escócia, a primeira é Glasgow. A cidade cresceu em volta do castelo de Edimburgo, que foi construído sobre uma rocha vulcânica. Depois que o parlamento escocês se uniu ao da Inglaterra, Edimburgo perdeu a sua importância política, mas permaneceu como um importante centro econômico e cultural. Atualmente, a cidade é mundialmente conhecida pelo Festival de Edimburgo, que acontece durante 3 semanas no mês de agosto. É um festival internacional de arte, teatro, cinema, artistas de rua, é simplesmente incrível. Se você gosta desse tipo de coisa, vale muito a pena ir para Edimburgo em agosto. Mas eu devo avisar que a cidade fica lotada. A Universidade de Edimburgo também é uma das mais prestigiadas da Europa. Se você quer visitar Edimburgo, a minha sugestão é que você visite a pé. A cidade é apertada e a mobilidade dos carros é difícil. A pé você consegue explorar muitas regiões. E seja em apenas um dia ou muitos dias, há muito o que ver e fazer em Edimburgo. Nesse vídeo eu vou contar sobre 5 dos principais lugares da cidade que eu acho que vale a pena visitar. O primeiro é o lugar onde tem essa acrópole. Ele é chamado de Calton Hill. É uma colina numa zona bem central da cidade. Ela é conhecida por Atenas do Norte, como eu disse anteriormente, por 2 motivos. Primeiro, porque ela foi um dos principais centros intelectuais do Iluminismo e da Revolução Industrial. E segundo, porque em uma de suas colinas, a Calton Hill, foi construído um monumento que lembra um pouco a Acrópole ateniense. Lá na colina venta bastante. Na Escócia, mesmo no verão, faz um frio razoável. Vimos que as pessoas frequentam o local para passear com seus cães, após a escola. É um ponto de encontro bem gostoso e dá uma vista muito bonita da cidade. É possível ver o mar, a região portuária da cidade e esse monumento, o Monumento Nacional. O Monumento Nacional ele foi construído como homenagem aos soldados que morreram nas guerras de Napoleão e ele nunca foi finalizado por falta de fundos. Por um tempo isso foi uma piada na Escócia, mas hoje ele é considerado um símbolo de beleza na cidade. Junto ao Monumento Nacional há o Monumento a Nelson, que é uma torre bem alta, construída em 1807. Um fato curioso sobre a colina de Calton Hill é que no dia 30 de abril, milhares de pessoas sobem nela para celebrar um dos festivais mais importantes da cidade, o Festival do Fogo de Beltane. Beltane é uma das festas das tradições antigas dos celtas, dia 30 de abril. Nessa noite se celebra a chegada da primavera e a fertilidade da terra. E o grande protagonista da noite é o fogo, e em volta dele milhares de pessoas, representando diversos personagens, dançam ao som de tambores que vibram sem parar. Essa eu fiquei com muita vontade de ir. De cima da Calton Hill a gente tem uma visão do Arthur Seat. Arthur Seat é um vulcão inativo e existe trilhas que dá para caminhar por ele, subir lá no topo dele, ter uma outra vista da cidade, diz que é bem bonito. Descendo a colina, há uma escadaria e atravessando a rua nós encontramos o Calton Cemetery, que é o cemitério, um dos cemitérios mais antigos da cidade. Ele foi inaugurado em 1718 e existem algumas personalidades importantes enterradas lá, por exemplo, o filósofo David Hume. Seguimos então pela Princes Street. Ela é tipo a Champs-Élysées de Edimburgo, uma das principais avenidas do centro da cidade.
De um lado há a ponte que passa por cima da grande estação de trem. Seguimos em direção ao monumento em homenagem a Sir Walter Scott, que é um escocês, autor de muitas obras de literatura, como Ivanhoe, por exemplo. O monumento, construído no início do século XIX, é de arquitetura gótica e ele chama bastante atenção na entrada do parque. No caminho, encontramos algumas pessoas fazendo protesto contra o Brexit. Essa região da cidade, em algumas horas do dia ou feriados especiais, sempre tem algum escocês vestido com o kilt tradicional, tocando gaita em alguma esquina, pessoas fazendo arte. Dali nós subimos em direção à Royal Mile. A Royal Mile, ela tem 1.814 metros de comprimento. É a rua mais importante de Edimburgo. Ela conecta o Castelo de Edimburgo ao Palácio de Holyrood House. A cidade cresceu ao redor dessa rua. Era a rua pela qual as carruagens do rei passavam quando saíam do castelo. As construções que cercam essa rua são alguns dos prédios mais antigos da cidade. E andando por lá, você pode ver muitas lojas interessantes, catedrais, monumentos, estátuas. É interessante observar o estilo arquitetônico e o material usado para a construção dos prédios, pois alguns lado a lado a gente vê que é de épocas diferentes. Queria mostrar que aqui, ó, tem um monumento, várias coisas. Unicórnio branco e dourado. Isso. Como o Felipe disse, tem um unicórnio branco com chifres dourados. Que tal o unicórnio? Ele tá muito aceso, não tá dando pra tirar foto. Vou mandar pra Nene. Nene, achamos seu unicórnio aqui em Edimburgo. Também é na Royal Mile que fica o Museu do Escritor. Alguns cafés funcionam na sacada desses prédios e você pode tomar um café lá de cima olhando o movimento pela rua. Símbolos dos clãs, brasões das famílias reais e o símbolo da Escócia, que é o unicórnio, são muito interessantes de serem vistos ao longo da caminhada pela Royal Mile. A Catedral de St. Giles ela é chamada de catedral, mas na verdade ela não tem um bispo residente. De toda forma, ela é muito bonita de se ver. Por dentro, existe uma coleção de vários vitrais por todas as janelas, muito coloridos, retratando os principais reis e santos da Escócia. No portão, ao lado de fora, é possível ver a imagem de alguns dos principais reis, desde a época do mundo romano, passando pelo período normando. Saímos da catedral e seguimos a Royal Mile em direção ao castelo, subindo a rua. Ao final, há uma catedral de estilo gótico que hoje em dia é chamada de The Hub. A rua segue para o lado esquerdo, descendo, dando a volta no castelo, e para o lado direito é a rua por onde a banda militar desce tocando gaitas e tambores durante esse festival. Seguindo para a direita, subimos a rua e chegamos ao pátio do Castelo de Edimburgo. No pátio temos uma vista muito bonita da cidade. E existe uma meia dúzia de cruzes celtas que são monumentos a generais de guerras e grupos militares que lutaram nas guerras napoleônicas e na Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Não entramos no castelo, mas se você pagar para entrar, é uma longa visita que mostra vários dos quartos do castelo, as joias reais e conta um pouco da história da capital da Escócia. Depois retornamos um pouco e contornamos o The Hub e descemos pela via da esquerda, passando por baixo do castelo. O castelo de Edimburgo foi construído numa posição realmente estratégica, ele está muito bem localizado nessa rocha. Não havia entrada principal, apenas uma estradinha estreita subindo, contornando pelas pedras, e os grandes exércitos precisavam subir em fila. Então era muito fácil de serem derrotados. O Felipe ali na frente morrendo de frio.
Diz a história que tentaram invadir o castelo de Edimburgo 26 vezes e falharam. Tem outro cemitério aqui embaixo? Sim, dos Jardins do Castelo. A Royal Mile fica no que a gente chama de Old Town, a parte antiga da cidade. Ela era contornada por uma muralha, como toda cidade medieval. Logo abaixo do castelo fica o Grassmarket, é a região onde antigamente imaginamos aqueles grandes mercados medievais, onde ficava a população da cidade. Contornando o castelo por baixo, conseguimos entrar no que hoje é um parque, e olhando em volta é possível entender a dificuldade de se acessar o castelo, de fato. Esse parque ele é muito bem localizado, e agora, na primavera, está cheio de narcisos amarelos. Antigamente, esse parque era um lago, o Lago do Norte, ou The North Loch. Mas não imaginem que na época que a cidade já existia era um lago bonito. Provavelmente ele era usado de despejo sanitário de toda a cidade, e muitos perigos rondavam a sua região. Desde a Idade Média até o século XIX, o North Loch ele foi usado para muitos fins escusos, como fazer desaparecer cadáveres, e era uma região muito mal frequentada realmente. Ele fica num declive entre a Princess Street e o castelo. Ele separa a Old Town da New Town. Eu chamo de New Town, mas a cidade nova de Edimburgo ela foi construída em torno de 1700. Os prédios têm estilo georgiano e é um bairro muito bonito, cheio de parques e ruas bastante organizadas. Hoje, no local desse Lago Norte, que inicialmente era um pântano que foi alagado pelo rei, há uma fonte, um chafariz. E todo mundo tira foto nela. Esses jardins foram inaugurados em 1820, depois que o lago foi completamente drenado. Atualmente ele é muito frequentado por todos os turistas e moradores locais para tomar sol, fazer piqueniques, e é realmente muito agradável. Eu, como mãe, não pude deixar de reparar no lindo parquinho que imita um castelinho. Em volta do parque há diversas cruzes celtas, com mais homenagens aos mortos na guerra. Subimos então as escadarias do parque e atravessamos a Princess Street. Vamos em direção ao quinto local que eu acho imperdível nessa cidade. Eu vou deixar novamente aqui o trajeto que fizemos a pé pelo Google Maps para vocês terem ideia de como é. Estamos indo para a Dean Village. A Dean Village antigamente era uma aldeia situada nas margens do rio Liff. Olha o rio. É uma região baixa de desfiladeiro e ela foi fundada no século XII por frades da abadia de Holyrood. Holyrood é aquele palácio que desce a Royal Mile. Antes de ser palácio, era um mosteiro. Mas essa vila ela é muito pitoresca e hoje é um bairro muito atrativo na cidade. Ele é charmoso e mantém aquela sensação de como ele deveria ser em 1500, 1600. Naquela época, moinhos funcionavam ao longo do rio. Era onde a farinha era produzida na cidade. Durante mais de 800 anos, a Dean Village foi um lugar próspero. Dean, em escocês, significa vale profundo. Naquela região havia 11 fábricas que trabalhavam com os moinhos de água do rio Liff. A ponte menorzinha da qual nos aproximamos foi construída em 1643. Mas à medida que os anos passaram, o comércio de Dean Village sofreu com uma notável redução, até se tornar um lugar muito pobre e decadente, em 1950. Por um tempo, o bairro foi uma zona abandonada, de trabalhadores industriais e considerada inclusive perigosa. Logo iniciou-se um projeto de recuperação da região e se tornou um dos lugares mais charmosos da cidade. É realmente muito agradável dar um passeio por Dean Village. As belas casas de pedra do século XVII formam uma paisagem encantadora, e há um caminho muito bem preservado ao longo do rio. Em épocas tranquilas é possível ver lontras brincando no rio Liff. Nós não esperávamos ver um lugar tão arborizado e tão cheio de natureza no centro de Edimburgo. É diferente do parque urbanizado abaixo do castelo. Parece mesmo um local de refúgio
para quem quer respirar ar puro e fazer uma boa caminhada. Há pequenas quedas d'água ao longo do rio e pedaços dos antigos moinhos são preservados como interesse turístico. Logo nos deparamos com uma incrível ponte à nossa frente. Eu falo incrível porque ela foi construída em 1830 e ela tem 30 metros de altura, de pura pedra. Os carros que passam lá em cima não têm nenhuma visão da região cheia de árvores e do rio abaixo. Se eu não tivesse descido na Dean Village, eu nem imaginaria que havia esse refúgio aqui. Seguindo o caminho, nos deparamos com uma construção circular. É uma fonte que foi construída em 1788. É dito que algumas crianças brincavam à beira do rio e encontraram uma nascente de águas curadoras. Assim, nessa fonte foi colocada a estátua da deusa grega Ígia, a filha de Asclépio, a deusa da saúde. Ela segura um cálice e há uma serpente ao seu lado. Esse cálice com a serpente é o que foi usado como símbolo da farmácia. O cálice é o símbolo das águas da vida. É um símbolo de cura, de vida eterna, de renovação espiritual. Eu achei muito interessante ver essa estátua da deusa Ígia nesse local tão bonito. E as serpentes, por muito tempo, foram consideradas como símbolos de sabedoria e de grandes iniciados. Logo abaixo da fonte, há um jardim de ervas medicinais, criado por moradores locais. Depois de passar pelos prédios escuros e as vielas da cidade velha, na Royal Mile, de dar a volta no castelo e visitar o parque, e conhecer a cidade nova da época georgiana, nada melhor do que terminar o dia caminhando, ouvindo o barulho das águas do rio Leaf. Você já foi em Edimburgo? Edimburgo é uma cidade maravilhosa. Vale muito a pena ser visitada, e eu espero que ela permaneça assim bela, preservada e cheia de cultura e história para contar por muito tempo ainda. Se você gostou do vídeo, curte e me acompanha e veja os anteriores caso você não tenha visto ainda. E não esqueça de se inscrever aqui no canal. Se eu esqueci de algum lugar especial que você conheceu em Edimburgo, deixa aqui nos comentários para eu saber. Quem sabe um dia eu ainda consigo voltar lá.